Paz do Senhor Jesus, aqui quem fala é a sua irmã em Cristo, Viviane Barbosa. Grata a Deus por essa oportunidade de ser canal de Deus para a sua vida. Quero meditar com você no livro do profeta Isaías, capítulo 48, versículo de número 10. Antes da leitura, eu quero pedir a você para me ajudar com essa obra em nome de Jesus. Você pode se inscrever no canal, ativar o sininho e me ajudar a propagar o evangelho em terras onde eu não posso estar, mas o Senhor usará minha voz. Versículo de número 10 está escrito: Eis que te purifiquei, mas não como a prata, provei-te na fornalha da aflição. Deus usa o profeta Isaías para falar especificamente com a nação de Israel, dizendo: te purifiquei, mas não como a prata. De que forma a prata é provada? De que forma? No livro de Provérbios, capítulo 17, versículo 3, está escrito: o ouro e a prata são provados pelo fogo. O Senhor está dizendo: te purifiquei, Israel, não permitindo que você passasse pelo fogo literal. O mesmo fogo que purifica o ouro, a prata, que derrete a cera. Não foi no fogo literal que a nação foi provada, mas a nação passou pela fornalha da aflição. E que fornalha da aflição é essa? A fornalha da aflição aponta para o cativeiro babilônico. Por um período de 70 anos, a nação esteve no cativeiro babilônico. E o Salmos de número 137 nos fala de como estava essa nação. A nação estava chorando junto aos rios da Babilônia, e o povo que foi levado para o cativeiro pendurou a harpa no salgueiro. O povo não sentia mais vontade de louvar ao Senhor, estando o povo em terra estranha. E quando aqueles que levaram os cativos para a Babilônia pediam para que eles louvassem, eles diziam: como entoaremos o cântico de Sião, estando nós em terra estranha? Mas depois que essa nação foi provada, essa nação foi aprovada por Deus. A nação que não conseguia cantar, estando no cativeiro, a nação no Salmo de número 126 vai cantar. Glória a Deus. O Salmo 126 diz: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes. Qual é a palavra que eu tenho para a tua vida hoje? Que nenhuma prova dura para sempre. Você primeiro tem que ser provado para depois ser aprovado. Primeiro você é provada para depois ser aprovada. E o fato de Deus estar te provando não é porque Ele não ama você, não é porque Ele esqueceu de você. Você sabia que as provas que Deus nos permite passar, elas trazem muitas lições? Primeira lição: o Senhor nos prova porque Ele não quer nos perder. Sabe por que Deus provou a nação de Israel? Porque Deus não queria perder a nação. A prova do cativeiro babilônico foi uma maneira de Deus trazer o seu povo de volta. Deus está te provando porque Ele não quer te perder. Segunda lição: porque Deus te prova, porque Deus me prova, porque Ele quer que nós venhamos nos aproximar dEle. É exatamente isso. A prova nos faz estar perto de Deus. Por quê? Porque na prova nós queremos a companhia do Senhor. Entenda uma coisa também, que Deus nos permite passar pela prova porque Ele quer que tenhamos com Ele profundas experiências. Todas as vezes que você é provado, provada, o Senhor está te dando experiências. Ainda existe outra lição. Deus nos prova para revelar em nós a sua glória. Eu gosto muito de Romanos 8 e 18. Está escrito: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Deus também nos prova para tirar de nós as escórias, ou seja, as impurezas. Em Provérbios 24 e 5 está escrito:
Tira da prata as escórias e sairá vaso para o fundidor. Você sabia que Deus nos prova porque Ele quer tirar de nós as escórias? Ele quer tirar de nós as impurezas? Quais são as escórias? As obras da carne, inveja, ciúmes, ódio, soberba, vaidade. Tudo isso são escórias que precisam sair para que o vaso fique no ponto de ser usado. Sabe o que é que me chama a atenção? É que o fundidor, ele sabe quando o metal está no ponto certo, quando ele consegue enxergar a sua imagem no metal. Quando ele vê a sua imagem refletida no metal, aí ele tem a conclusão que aquele metal está no ponto certo. E aí vem outra lição. Sabe por que Deus nos prova? Porque Ele quer que a sua imagem seja refletida em nós. Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. E o inimigo quer deturbar essa identidade. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Você é a imagem e semelhança de Deus. Deus te prova para tirar de você as escórias. E Ele sabe o tempo certo dessa prova. Ele sabe exatamente até onde você suporta. E Ele quer ser visto em você. Por isso que Ele está te provando. Quando eu leio a Bíblia, em nenhum momento eu percebo que a Bíblia deixa em dúvida se provações é algo que pode ou não acontecer. A Bíblia não deixa dúvida que provações é algo que pode acontecer ou não. A Bíblia deixa claro que provas são inevitáveis. Em Isaías capítulo 43, versículo 2, está escrito: quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Pela química, todo fogo queima, mas pela Bíblia, o fogo só queima se Deus deixar. O fogo só destrói se Deus deixar. Entenda uma coisa, que o segredo para a vitória está exatamente no versículo 2 do capítulo 43, quando diz: estarei contigo. O segredo para a vitória na prova não é uma conta gorda no banco, não é o tanto de força que o seu braço tem, não é o grau da tua instrução. Sabe qual é o segredo para a vitória, ouvinte? É saber que Deus está contigo. Se Deus está contigo, Ele te dá garantia de vitória na prova. Glória ao Senhor. Presta atenção no que Deus está falando para você. Ele está com você nessa prova. Em Daniel capítulo 3, versículo 24, olha o que está escrito. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa, falou e disse aos seus capitães: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. Respondeu e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos, detalhes soltos, que andam passeando dentro do fogo, e nada há de lesão neles, e o aspecto do quarto é semelhante ao Filho dos deuses. Deus não livrou os hebreus do fogo, mas livrou os hebreus no fogo. Muitas vezes Deus não te livra da prova, mas te livra dentro dela. Eu quero chamar a tua atenção para o que a palavra do Senhor diz, que os jovens, os hebreus, eles foram lançados dentro do fogo, atados. Mas o rei Nabucodonosor vai chamar os seus capitães e vai dizer assim: nós não lançamos 3 homens? Ele responde: sim, eu, porém, vejo 4 homens soltos. Eles foram lançados atados e foram vistos soltos. Sabe por quê? Porque Deus não permite que a prova de fogo te deixe preso. Mesmo dentro do fogo, você é livre. Porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre.
Sabe por que você enfrenta tanta prova de fogo e você continua andando no fogo, passeando no fogo? Em outras palavras, cantando, enfrentando prova de fogo, profetizando, enfrentando prova de fogo, pregando, enfrentando prova de fogo, adorando a Deus, enfrentando prova de fogo. Sabe por quê? Porque Deus está com você. Ainda nessa mensagem, para finalizar, eu quero dizer a você que todo processo de prensa, de pressão, gera muitos resultados bons. Como assim? Observe que o pão, antes de se tornar pão, ele foi trigo, e o trigo, para ser pão, ele precisou ser batido. Observe que a uva precisou ser amassada para nascer o vinho. Observe que o fruto da oliveira precisou ser prensado para nascer o azeite. Observe que a cana teve que ser moída para nascer então a garapa ou caldo de cana, como você preferir. Observe que o processo de prensa vai trazer muitos resultados bons. Sabe por que você está sendo provada? Porque Deus quer extrair de você o melhor. Suporte o processo. Suporta o processo. Não se desvie. Não abra mão da obra de Deus. Sirva a Deus por convicção e não por emoção. Você está sendo provado, mas certamente será aprovado até o arrebatamento da igreja. Deus conta comigo e com você para uma grande obra.